As pessoas respondem a incentivos quando há dinheiro. As empresas também respondem infelizmente. Certo? Todo mundo. Sim, quer dizer, infelizmente, é por isso que temos todas essas coisas ótimas neste país também. Mas sim, eu vou te dar. Então, um oftalmologista me ligou algumas semanas atrás. Há um medicamento e o medicamento funciona bem, é bom para as pessoas se você tiver algo chamado degeneração macular úmida. Ok, é algo que as pessoas mais velhas têm e pode te deixar cego. Então, há alguns medicamentos que realmente funcionam para isso. Eles bloqueiam o fluxo de formação de vasos sanguíneos na parte de trás do olho. Eles te ajudam, então, esses são administrados pelos oftalmologistas em seus consultórios. Então o medicamento assim o oftalmologista realmente compra e cobra do Medicare ou do segurador privado, ok? O que está acontecendo e eu vi isso com um medicamento diferente quando trabalhava no New York Times há 15 anos. Então, nada nunca muda. Essas empresas sempre jogam os mesmos jogos. É que as empresas que fabricam esse medicamento estão dando aos médicos um desconto no preço de compra e quanto mais você usa, maior o desconto, e este é um medicamento que custa milhares de dólares por pessoa por ano. Ok, é administrado várias vezes ao ano para muitas dessas pessoas. Então, tudo isso se resume a se você é um oftalmologista que está usando muito isso. A empresa te envia um cheque de 5 ou até 6 dígitos. Às vezes várias vezes ao ano. Ok, não me diga que isso não é uma propina, ok? Porque isso é uma propina. Pode ser legal. Eles podem ter encontrado uma maneira de fazer isso. E ele me mostrou. Ele me mostrou o cheque que sua empresa ou sua clínica de oftalmologia recebeu. E era enorme, ok? E, aliás, esses médicos ganham muito dinheiro por conta própria. Apenas fazendo o procedimento. Eles não precisam disso, mas é uma maneira de a empresa farmacêutica fazer com que eles usem mais isso. A corrupção em todo o nosso sistema médico. E como? Como isso é resolvido? Existe uma maneira nesse ponto, ou é o próprio sistema? É apenas uma função de como os seres humanos se comportam quando têm? Você sabe, regulamentação suficiente para que eles possam se safar de algumas coisas e eles só querem ganhar cada vez mais dinheiro e isso se torna o que eles estão tentando fazer. Quer dizer, eu não sei. São apenas seres humanos. Quer dizer, se você é aquele oftalmologista na Flórida, você precisa de outro Ferrari? Mas talvez você não pense assim. Você não pensa assim. Você só pensa que pode conseguir, certo? E quero dizer, este sistema já está asterisco, 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 asterisco. É isso mesmo. Estou usando esse medicamento porque sei que funciona e é bom para os pacientes. O problema é que, então, você tem incentivos para ignorar o problema. Se houver um líder, e, nesse caso, o cara realmente me disse que é um bom medicamento. Funciona, ele disse. Mas às vezes, se dosarmos muitas vezes, pode haver um efeito paradoxal onde ele para de funcionar. Se você é um desses médicos que está no asterisco, asterisco, asterisco e recebendo aquele cheque a cada trimestre ou a cada 6 meses. Ou, sabe, com que frequência você o recebe, vai ser mais difícil para você ver o problema porque de repente você tem um incentivo financeiro para não vê-lo. Certo? Eu não sei o que fazer sobre nada disso. Exceto falar sobre isso e garantir que as pessoas saibam. Falar sobre isso. Garantir que as pessoas saibam e... Você precisa de senadores que denunciem essas coisas e precisamos. Sabe, precisamos de pessoas que administrem essas empresas apenas para ter limites éticos. Sabe, porque eles produzem coisas excelentes. A questão das empresas farmacêuticas é que, eu nunca diria que não precisamos delas. Isso é loucura, certo? Quero dizer, as pessoas, elas ajudaram, sabe, muitos remédios. As empresas farmacêuticas que atualmente demonizamos por causa desse aspecto de lucro. Mas quantas delas trouxeram remédios ao mercado que resolveram esses problemas com os quais as pessoas têm sofrido para sempre? Sim. Sim, elas apenas não podem exagerar. Não podem. Não podem enlouquecer e forçar as pessoas a tomarem seus medicamentos. Isso é um relacionamento ruim. Um bom relacionamento é entre um consumidor e um fornecedor. E o fornecedor desenvolve esses remédios que são muito benéficos para as pessoas. E a maioria deles é. Muitos deles são, certo, alguns deles são. Mas eles têm remédios que desenvolveram que são realmente benéficos. As pessoas realmente se beneficiam. E não podemos jogar fora o bebê junto com a água suja. Acho que esse é o problema. Também é o processo, certo? Porque custa um monte de dinheiro maluco para trazer um remédio ao mercado. É tão proibitivo para a maioria. Se você fosse um farmacologista ou biólogo e estivesse trabalhando juntos e desenvolvesse algo.
tivesse essa ideia sobre um caminho e descobrisse algo e talvez isso pudesse resolver o problema. E você realmente descobriu. Claro. Boa asterisco, 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 asterisco. Sorte. Certo? Conseguir que isso seja aprovado. Bem, o que quero dizer é que uma das grandes decepções para mim nos últimos 10 anos é perceber que, se você tivesse que escolher entre um sistema de esgoto e um sistema médico, escolheria um sistema de esgoto. Ou seja, o que é mais eficiente? O que ajuda mais a saúde humana, os grandes avanços na longevidade humana? Nos últimos 200 anos, foram coisas realmente simples. Água limpa, tente manter o ar limpo, não enterre, sabe? Não tenha fábricas de processamento de carne no meio das cidades. Não enterre, não tenha cemitérios gigantes no meio das cidades. Essas coisas parecem óbvias. Desculpe se você leu Dissolving Illusions, eu não li. É um livro fantástico sobre isso, né? E no começo falam sobre as condições em que as pessoas viviam. Porque você nunca pensa realmente sobre isso. Como seria viver em uma cidade antes dos carros existirem? Bem, adivinhe? Ou muda. Mas nada chega até você. Isso mesmo. Você não está recebendo vegetais frescos no inverno. Você não está recebendo vitaminas. Isso mesmo. É apenas desnutrição maciça, fome, pobreza extrema. Pessoas vivendo na miséria. Sim. Saneamento terrível. Sim. Quero dizer, banheiros públicos para quarteirões inteiros de pessoas? Sim. E doenças loucas. Sim. E todos eles viviam uns em cima dos outros. E novamente, desnutrição, falta de vitamina D, falta de exposição ao sol no inverno. Etc, etc. E muitas dessas pessoas contraíam doenças horríveis por causa disso. Assim como nos tempos antigos. Como sabemos, quando as pessoas jogavam asterisco, 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 asterisco nas ruas. Os primeiros poucas décadas da Revolução Industrial foram terríveis para a saúde humana. As pessoas ficavam, amontoadas, ficavam mais doentes. E então, por volta de 1850, começaram a entender essas coisas e por 100 anos. Fizemos grandes coisas, ok? Mas não foi realmente medicina. Foi algo mais básico que isso. E nos últimos 50, 67 anos, gastamos cada vez mais dinheiro em medicina. Tentando continuar esse crescimento na expectativa de vida. E descobrimos que existem limites para isso. Há apenas limites. E parece que estamos atingindo esses limites. E o problema é que, nos Estados Unidos, estamos agora gastando tanto dinheiro e realizando tantos procedimentos médicos desnecessários de valor marginal. Não estou nem falando do custo. Estou falando do valor para as pessoas, parece que estamos atingindo o limite.